Eu tenho visto que a Igreja do Brasil, não só do Brasil, a da França também, mas eu posso falar da Igreja do Brasil porque eu conheço, vivi muitos anos aí. Nós estamos numa fase muito individualismo. E eu acho que a gente precisa quebrar esse tipo de coisa, né? Nós estamos numa fase de muito ódio, de muita dificuldade, de muita politização. Isso tudo não é cristão. Isso tudo tem só ajudado as comunidades a serem manipulados pela política, pelos grupos, pela sociedade, e nós temos, como cristãos, nos afastados muito do Evangelho de Cristo. Isso estou falando isso da Igreja Católica. Não estou falando de outras igrejas, mas acho que isso não é atualmente exclusivo da Igreja Católica. E eu queria fazer um convite para você, né? Nesse tempo de sínodo, de caminhar juntos, acho que a gente precisa começar a ter iniciativas para caminhar juntos. E aqui eu queria dar algumas sugestões, né? Que a gente pudesse sair daquele esquema de assembleia, meio tipo teatro, eu vou para a missa e assisto o padre rezar a missa, escuto a homilia e assisto um desempenho de um grupo de canto, que às vezes é muito bonito, mas é só um desempenho, porque a comunidade não canta junto, né? Então, eu queria que a gente saísse um pouco desse esquema. Isso é tudo muito bonito, muito bom e tudo tal, mas não é o espírito do Vaticano II. O espírito do Vaticano II é que a gente forme comunidade, é que a comunidade celebre junto, celebre em grupo, não uma grande assembleia. Deve ter épocas e dias e momentos de grande assembleia, mas de pequenos grupos. Então, eu queria sugerir, por exemplo, para você, que você comece a fazer um grupo entre seus amigos ou entre as pessoas do seu quarteirão ou mesmo as pessoas da sua comunidade, né? Tem comunidades pequenas que só se reúnem para a missa. Então, por exemplo, eu comecei a minha vida de católico em grupo de novena de Natal. Tem muita comunidade que poderia se reunir antes do Natal, fazer a novena em grupos, depois fazer um fechamento em comunidade, juntar alimento para os pobres, para que ninguém passe, por exemplo, o Natal com fome, né? Não é o espírito do Natal, né? Então, um grupo de novena de Natal podia ser interessante. Ah, eu não gosto dessa da CNBB. Faça o seu grupo de novena de Natal. Use subsídios que existem. Tem muito subsídio sendo criado, muita gente criativa e boa, né? Faça um grupo de novena de Natal. E faça, por exemplo, o grupo da campanha da fraternidade, né? Aproveite a quaresma para se juntar, para rezar, para fazer a via sacra na casa, por exemplo, dos amigos, para ter um outro esquema, que não seja aquele esquema grandão, onde as pessoas não se conhecem, né? Faça, por exemplo, círculos bíblicos, né? O CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI, por exemplo, ele produz material. Mas se não gosta do CEBI, não tem problema. Pega, por exemplo, um grupo de amigos, né? E se reúne nas casas e pega o Evangelho, né? Começa pelo Evangelho de Mateus, lê um trecho e aí partilha entre vocês o que esse texto em oração está me questionando. O que ele pode dizer para mim? Isso pode ser bastante interessante, né? O que ele pode dizer para a minha comunidade? Onde é que a gente precisa melhorar? Então, faça um grupo de círculos bíblicos, por exemplo, entre os seus amigos, né? E vá trocando de casa. E no final do dia, faça uma bolachinha entre, nada muito, não um banquete, mas uma bolacha entre amigos, leva as coisas para partilhar. Aliás, esse, por exemplo, poderia ser também uma experiência interessante. Criar um grupo de amigos que depois da missa faça um café, né? Em algumas comunidades tem isso. Depois da missa, especialmente domingo de manhã, ou sábado à noite, às vezes, o pessoal faz um café. E aí, então, eu vou para a missa já com uma garrafa térmica. Eu vou na missa já com
um refrigerante, um pão, alguma coisa assim, para poder partilhar. E aí todo mundo coloca na mesa, todo mundo come depois da missa, para não ter problema com o jejum, né? Mas isso podia ser uma coisa interessante, porque você vai para a missa, não vai com tanta pressa e começa a conhecer as pessoas. Porque tem gente que vai para a missa, acabou a comunhão, vai embora, não espera nem aviso, não espera nada. Então, esse não é sentido de comunidade. Então, um grupo de café depois da missa podia ser interessante. Um grupo de terço nas casas. Reúna os seus amigos, vai rezar terço na casa, reze pelas necessidades daquela família. Pode ser interessante. Tem uma pessoa que está doente, aproveita, vai lá com os amigos rezar o terço. Ajuda aquela pessoa, pergunta se ela precisa de alguma coisa. Né? É assim que a gente vai criando comunidade. Tá? Eu até sugeriria, por exemplo, para um grupo que gosta, que é mais assim, cinéfilo, de fazer uma vez a cada 15 dias ou por mês, não sei, depende da disponibilidade de cada um, de fazer um cinefórum, de se reunir num lugar, no salão paroquial ou numa casa mais espaçosa e assistir um filme e depois discutir sobre esse filme, o que esse filme fala, que parte é legal, onde ele questiona, onde que a gente pode ver o evangelho nisso, enquanto a gente come pipoca e se diverte. Então, veja, eu coloquei aqui várias possibilidades de você sair daquele esquema, missa e confissão, né? Grupo de novena de Natal, círculo bíblico, grupo de campanha da fraternidade, grupo de terço nas casas, grupo de jovens, né? Para partilhar as necessidades, as dificuldades do grupo, porque isso também a gente precisa, tá? Grupo de cinefórum e grupo de café depois da missa. Quem sabe isso tudo pode ajudar a comunidade a crescer como inter-relação e a crescer como evangelho, né? Pensa nisso. Quem sabe você possa ser um líder nesse sentido e ajudar a igreja a quebrar essa politização, esse ódio, essas dificuldades e ser um pouquinho mais fiel ao Evangelho do Cristo, rezando e partilhando melhor a vida cristã. Até mais.